Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas, o tema do nosso vídeo aqui, do nosso esclarecimento, curiosidades bíblicas, o pastor, o bispo, o ancião, o apóstolo é digno de receber salário? Então, esse tema é um tema de muita polêmica, muitas discussões entre os evangélicos e também não evangélicos. Se um pastor, se um bispo, ele tem direito de ser assalariado, de ser cuidado pela denominação que ele pastoreia. Esse assunto tem gerado polêmica, tem gerado grande polêmica e também tem trazido escândalo no meio religioso. Mas o que a Bíblia ela nos esclarece sobre isso? Ponto de vista bíblico, o que ela nos esclarece sobre isso? Então nós vemos no Antigo Testamento a nação de Israel, as 11 tribos, cuidando dos sacerdotes que eram os líderes religiosos, o guia religioso da nação de Israel, aonde eles intercediam pela nação de Israel, eram líderes religiosos, eram cuidados pela nação de Israel. Nós vemos nos tempos de Jesus, os rabinos tinham muita importância e muito status, eram grandes, considerados grandes porque ensinavam a Torá, eles eram cuidados também pelo povo e que eles ensinavam a Torá. Nós vemos que Judas Iscariote sempre andava com uma bolsa onde ele guardava o dinheiro. Jesus não pedia ofertas, Jesus não pedia dinheiro. Isto era ensinado para os judeus, cuidados que ensinam a Torá, ensinam a lei, cuidar deles. É por isso que o povo dava dinheiro e Judas Iscariote guardava o dinheiro, porque isto estava entranhado no ensinamento da nação de Israel, que os líderes religiosos, os seus líderes que ensinam a Torá eram para ser cuidados. É por isso que Judas Iscariotes guardava sempre uma bolsa com dinheiro, o qual ali era arrecadado, porque o povo era obediente às suas tradições e também à Torá, que era para cuidar daqueles que ensinam a Torá. Nós vemos na Bíblia Sagrada Jesus dando ênfase a este verdadeiro ensino bíblico, para cuidados que ensinam, que pregam, que anunciam a Torá, ensinam a lei. Jesus, ele escolhe 12, envia os 12, mas ele diz assim que o operário é digno do seu salário. Então eles seriam cuidados, seriam protegidos, porque eles tinham direitos de receber o cuidado daqueles que estavam ali ouvindo. Então nós vemos que Paulo lhe replica este ensinamento na carta 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vemos no capítulo 13, do 6 ao 12, do 13 ao 14, ou todo o capítulo defendendo o seu apostolado. Paulo, ele cita que ele tinha direitos. Que direito? Ele replicou o ensino que ele aprendeu com seus mestres, tanto cuidado da nação de Israel, cuidado da nação de Israel, que eles tinham pelos sacerdotes, também pelos rabinos, pelos mestres, e Jesus também, com este mesmo pensamento, do cuidado ao mestre, aos rabinos que ali ensinavam a Torá. Paulo
replica este ensino nas suas cartas, para que a igreja honre. Paulo ele cita que os presbíteros, aqueles que ensinam, sejam honrados, duplicada honra. É por isso que Paulo ele defendia que a igreja tinha que cuidar do seu pastor, do seu bispo, do seu presbítero, porque isso era uma lei estabelecida por Deus, era um direito que eles tinham de ser alimentados e cuidados por aqueles que eles ensinavam e cuidavam. Então nós vemos que Paulo, muitas pessoas, por não entender o princípio bíblico, muitas pessoas usam Paulo como um escudo e dizendo que Paulo ele tinha o seu ofício, trabalhava, sim, trabalhava, tinha o seu trabalho como construtor de tendas, e Paulo foi um exemplo para que as pessoas não paguem, não assalariam e não cuidem do seu pastor, do seu bispo. Então eles colocam Paulo como o principal exemplo, porque Paulo trabalhou. Nós vemos na sua carta, capítulo 9, versículo 13, 14, nós vemos aí nesses capítulos, nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo, ele explica por que ele não deixava de trabalhar, de construir sua tenda e pregar o evangelho. Paulo estava cansado, ali é um desabafo. Paulo dizendo, eu tenho meus direitos, porque só eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar. Então, Paulo estava explicando sobre isto, os direitos que ele tinha, o qual replicou o ensino de Jesus de Mateus 10:10, que o operário é digno do seu sustento. E nós vemos nas cartas de Paulo, porque Paulo trabalhava. Então tem muitas pessoas que usam Paulo como desculpa para não ofertar, para não dizimar, ou para não contribuir, porque Paulo trabalhou e porque os pastores não trabalham. Então nós vemos que os pastores, sacerdotes bíblicos, os bispos, eram homens que se dedicavam inteiramente ao ensino da palavra, ao cuidado das pessoas que estavam ali pastoreando. É por isso que as pessoas são assalariadas, porque eles dão o máximo de si para cuidar, a ensinar o povo de Deus. Então isso era um respeito, era uma gratificação que eles recebiam por ensinar a Torá, que a Torá, a lei, a palavra de suma importância. Então Paulo, nos seus ensinos, por que ele trabalhava? Paulo ele explica porque ele trabalhava. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo explica. Eu trabalho, Barnabé trabalha, para não ser pesado aos irmãos, para que alguns que me acusam, para que esses não sejam impedidos de ser salvos. Ou então o apóstolo Paulo, porque Paulo e Barnabé, eles trabalhavam para não ser escândalo, para que outras pessoas não fossem impedidas de chegar-se ao evangelho. Porque desde o tempo de Paulo, as pessoas usam de ignorância acerca deste ensino. Então, os pastores, mestres, apóstolos, rabinos eram cuidados, sacerdotes eram cuidados pelo povo que estava ali ouvindo. Então, isto é um ensino bíblico. Então, muitas pessoas usam Paulo como exemplo, porque Paulo trabalhou, Paulo não tirou nada da igreja, mas trabalhou fazendo o seu ofício de tenda, mas Paulo explica por que ele trabalhava, para não ser escândalo, porque muitas pessoas não tinham ideia da importância do cuidar dos seus líderes. Se você gostou desse vídeo,
venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe.